Sonhos ruins e com potencial para impactar a rotina configuram um distúrbio por si só, associado a outros problemas físicos e psicológicos pode parecer exagero, mas aquelas situações apavorantes vividas durante o sono, das quais acordamos com taquicardia e respiração ofegante, por vezes caracterizam uma condição psiquiátrica. Ter pesadelo não é necessariamente um problema. Mas se é frequente e carregado de forte componente emocional, causando sofrimento, indica um transtorno quando o quadro se torna rotineiro, gera cansaço, afeta a memória e a concentração e dificulta o convívio social e o desempenho no trabalho. Uma vez diagnosticado, o transtorno do pesadelo pode ser controlado com terapias comportamentais ou remédio à base de prazosina, substância que age sobre neurotransmissores relacionados à regulação do sono antes, porém, é preciso avaliar se por trás desses sonhos perturbadores não existe alguma doença específica que esteja alterando as condições cerebrais. Nesse caso, a saída para fazer desaparecer o sofrimento noturno é tratar sua origem. Para se livrar do transtorno. Entre as abordagens para reduzir os pesadelos está a chamada terapia do sonho lúcido. Trata-se de uma técnica na qual o paciente aprende a ter consciência do que está sonhando e, assim, consegue controlar a narrativa. Já na terapia do ensaio de imagens, a pessoa é treinada a imaginar um desenrolar e um fim mais positivo para um sonho ruim recorrente continua após a publicidade. Doenças que podem causar pesadelos. Depressão. O distúrbio desorganiza o padrão de sono, causando interrupções e sonhos ruins. Apneia do sono, a queda de oxigênio no cérebro durante os engasgos está ligada a pesadelos. Ansiedade, preocupação prolongada e intensa alimenta a essência negativa dos sonhos. Estresse pós-traumático, ao dormir, a pessoa revive situações de violência ou acidentes pelos quais passou. Hipoglicemia noturna, a baixa de açúcar no sangue provoca insônia, suor frio e agitação mental durante o sono. Parkinson, a queda do neurotransmissor dopamina pode desencadear o transtorno de pesadelo. Sonhos ruins e com potencial para impactar a rotina configuram um distúrbio por si só, associado a outros problemas físicos e psicológicos pode parecer exagero, mas aquelas situações apavorantes vividas durante o sono, das quais acordamos com taquicardia e respiração ofegante, por vezes caracterizam uma condição psiquiátrica. Ter pesadelo não é necessariamente um problema. Mas se é frequente e carregado de forte componente emocional, causando sofrimento, indica um transtorno quando o quadro se torna rotineiro, gera cansaço, afeta a memória e a concentração e dificulta o convívio social e o desempenho no trabalho. Uma vez diagnosticado, o transtorno do pesadelo pode ser controlado com terapias comportamentais ou remédio à base de prazosina, substância que age sobre neurotransmissores relacionados à regulação do sono antes, porém, é preciso avaliar se por trás desses sonhos perturbadores não existe alguma doença específica que esteja alterando as condições cerebrais. Nesse caso, a saída para fazer desaparecer o sofrimento noturno é tratar sua origem. Para se livrar do transtorno. Entre as abordagens para reduzir os pesadelos está a chamada terapia do sonho lúcido.
Trata-se de uma técnica na qual o paciente aprende a ter consciência do que está sonhando e, assim, consegue controlar a narrativa. Já na terapia do ensaio de imagens, a pessoa é treinada a imaginar um desenrolar e um fim mais positivo para um sonho ruim recorrente continua após a publicidade. Doenças que podem causar pesadelos. Depressão. O distúrbio desorganiza o padrão de sono, causando interrupções e sonhos ruins. Apneia do sono. A queda de oxigênio no cérebro durante os engasgos está ligada a pesadelos. Ansiedade. Preocupação prolongada e intensa alimenta a essência negativa dos sonhos. Estresse pós-traumático. Ao dormir, a pessoa revive situações de violência ou acidentes pelos quais passou. Hipoglicemia noturna. A baixa de açúcar no sangue provoca insônia, suor frio e agitação mental durante o sono. Parkinson. A queda do neurotransmissor dopamina pode desencadear o transtorno de pesadelo. Sonhos ruins e com potencial para impactar a rotina configuram um distúrbio por si só, associado a outros problemas físicos e psicológicos pode parecer exagero, mas aquelas situações apavorantes vividas durante o sono, das quais acordamos com taquicardia e respiração ofegante, por vezes caracterizam uma condição psiquiátrica. Ter pesadelo não é necessariamente um problema. Mas se é frequente e carregado de forte componente emocional, causando sofrimento, indica um transtorno quando o quadro se torna rotineiro, gera cansaço, afeta a memória e a concentração e dificulta o convívio social e o desempenho no trabalho. Uma vez diagnosticado, o transtorno do pesadelo pode ser controlado com terapias comportamentais ou remédio à base de prazosina, substância que age sobre neurotransmissores relacionados à regulação do sono antes, porém, é preciso avaliar se por trás desses sonhos perturbadores não existe alguma doença específica que esteja alterando as condições cerebrais. Nesse caso, a saída para fazer desaparecer o sofrimento noturno é tratar sua origem. Para se livrar do transtorno. Entre as abordagens para reduzir os pesadelos está a chamada terapia do sonho lúcido. Trata-se de uma técnica na qual o paciente aprende a ter consciência do que está sonhando e, assim, consegue controlar a narrativa. Já na terapia do ensaio de imagens, a pessoa é treinada a imaginar um desenrolar e um fim mais positivo para um sonho ruim recorrente continua após a publicidade. Doenças que podem causar pesadelos. Depressão. O distúrbio desorganiza o padrão de sono, causando interrupções e sonhos ruins. Apneia do sono. A queda de oxigênio no cérebro durante os engasgos está ligada a pesadelos. Ansiedade. Preocupação prolongada e intensa alimenta a essência negativa dos sonhos. Estresse pós-traumático. Ao dormir, a pessoa revive situações de violência ou acidentes pelos quais passou. Hipoglicemia noturna. A baixa de açúcar no sangue provoca insônia, suor frio e agitação mental durante o sono. Parkinson. A queda do neurotransmissor dopamina pode desencadear o transtorno de pesadelo. Sonhos ruins e com potencial para impactar a rotina configuram um distúrbio por si só, associado a outros problemas físicos e psicológicos pode parecer exagero, mas aquelas situações apavorantes vividas durante o sono,
das quais acordamos com taquicardia e respiração ofegante, por vezes caracterizam uma condição psiquiátrica. Ter pesadelo não é